Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Experiencialize Cast. Bom, e para começar essa segunda temporada 2022, um convidado para lá de especial. Ele que fala sobre gestão, inovação. Bom, na verdade ele fala de todo e qualquer assunto, porque na minha modesta opinião é uma das pessoas que eu conheço com a cultura mais ampla, e não é só ampla e superficial, é ampla e profunda sobre qualquer tema. Eu posso discutir com ele sobre estações de esqui no mundo, como eu posso conversar com ele sobre metaverso. Experiencialize Cast. Meu amigo aqui, olha só, Walter Longo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Manuel. Não é nada disso. Sabe o que eu acho? Eu acho que a idade vai fazendo com que a gente conheça cada vez mais coisas. Quando as pessoas falam assim, ele é sábio, não, ele é velho. Que isso. Até porque o conceito de velho hoje é muito relativo. É né? muito. Ainda mais no metaverso, né? Ainda mais no metaverso. Aliás, queria. É um assunto do momento. Eu vi que a sua palestra tá bombando aí, tem tem quase 1 milhão de views aí. Foi interessante isso, porque a gente fez um evento sobre metaverso, que era um assunto que estava todo mundo querendo saber. Eu falei, então vamos fazer uma palestra sobre metaverso. E alugamos um local para fazer a palestra, que havia, sei lá, 120 pessoas. De repente tinha 4.000 inscrições. Aí nós mudamos para um lugar muito maior e ainda abrimos internet, porque não caberia 4.000 pessoas. E essa semana está com 400.000 pessoas que assistiram a palestra, uma coisa que demonstra o interesse que esse tema tem provocado, né? É impressionante. É absurdo, né? E metaverso é um assunto que tem muito a ver com o assunto nosso, que é experiência. É algo que todo mundo fala, mas ninguém toca, né? É isso mesmo. E ninguém sabe exatamente o quão amplo é esse assunto e tal. E eu queria ouvir de você, afinal de contas, o que é metaverso e essa experiência, né, numa realidade paralela, né, ela de fato é algo que veio para transformar as nossas vidas? Eu diria que ela não vem transformar as nossas vidas, mas ela vem se somar às nossas vidas. Todos nós, segundo a expectativa do mercado, é que nós passaremos a ter 2 vidas. Uma vida tangível e uma vida intangível, mas não menos relevante e não menos entusiasmante. Então, metaverso é, no fundo, uma outra realidade que se cria, uma espécie de universo paralelo, onde nós vamos ter nossos amigos, vamos fazer compra no shopping, vamos estudar, em adição ao mundo onde nós vivemos hoje, que é o mundo real, o mundo tangível. Então, não se trata de um processo de substituição, e sim um processo de adição. E é isso que torna tão fascinante o metaverso. Enquanto no mundo real nós podemos querer ser tudo aquilo que pudermos ser de acordo com as nossas realidades, o fascinante do metaverso é que no metaverso não é all you can be, mas all you wanna be. Tudo que você quiser ser, você pode ser. E o termo metaverso é de um livro que foi escrito há décadas atrás, onde, no fundo, nesse livro, um entregador de pizza se transformava num guerreiro ninja. Ou seja, era já a demonstração de que no metaverso você pode ser tudo o que você quiser, imaginar, sonhar, porque tudo é possível. Enquanto que no mundo real, nem tudo é possível e você deve se esforçar muito para ser cada vez mais. Lá você tem essa possibilidade. O metaverso, no fundo, de certa maneira, foi idealizado há muitos anos atrás, mas ele está sendo realizado somente agora, porque a tecnologia evoluiu muito, permitindo que a gente tenha avatares nossos cada vez mais parecidos conosco. As sensações, os sentidos humanos, a visão, o cheiro e tudo mais, estão se integrando nesse novo momento do mundo, onde você vai poder ter cheiro de... Você vai estar numa floresta no seu óculos virtual, mas vai estar sentindo o cheiro da floresta, né? Você vai ter o tato através das vestes ápticas. Então, a evolução tecnológica tornou o metaverso muito mais próximo da nossa realidade. E, do outro lado, as redes sociais nos treinaram a ter uma vida um pouco idealizada. Quem não põe uma foto mais bonita do que a sua realidade? Quem não gostaria de ser diferente do que é? Quem não gostaria de ter um outro tipo de vida? E, de certa maneira, a rede social foi um treinamento para o metaverso, para toda a população. Uau, gostei desse treinamento aí. O primeiro contato que eu acredito que eu tive com o metaverso,
que eu não sabia, né, não conhecia ainda esse nome, foi em 2017. Eu estava no Vale do Silício, numa imersão nossa, e a gente visitou uma empresa chamada Riot, certo, que é dona do League of Legends, né, o LoL, que é um dos principais e-games e tal. E daí, na época, a gente visitando os headquarters lá da Riot, lá em West Hollywood, eram nos antigos estúdios da 20th Century Fox, né? E, aliás, eles guardam como uma joia, uma espécie de templo sagrado, o local onde eles fizeram a edição do primeiro filme do Star Wars. Lá eles mantêm lá e tal. E daí, vendo aquela estrutura, falei, só aqui trabalham 1.800 pessoas, etc. e tal. E eu tentando entender como que eles monetizavam, né? E eu, dentro da minha ignorância, na época, sobre o assunto, eu perguntei, mas, pera lá, vocês cobram algo para as pessoas jogarem? Certo. Ele, não. A pessoa até ficou ofendida, né? Assustada. Não. Eu falei, mas como que vocês ganham? Não, a gente vende arminhas, a gente vende roupa, acessórios, etc. Os skins. Exato. Daí eu falei, mas vocês devem ter uma parceria né, top aí com a Amazon para distribuir isso para o mundo todo. Daí o cara olhou para mim com uma... Não, tudo isso é virtual. É virtual. E daí eu realmente, naquele momento, eu cheguei à conclusão que eu estava entrando no universo paralelo. Né? E na época, eles passaram alguns números para a gente, eram 105 milhões de usuários ativos que dispendiam um ticket médio de $5,25 por mês. Perfeito. O que dava hoje um faturamento aí em torno de uns 30, 40 bilhões de reais. Ou seja, deve ter no máximo 10 empresas no Brasil que faturam isso. Né? Eles vendem algo que não existe. E né? por isso a rentabilidade é uma coisa absurda. Mas é muito interessante que você falou. É um mundo paralelo. Exato. A Riot já entendia que o negócio dela não era games, e sim conteúdo. Tanto que estava dentro, o seu headquarter dentro da 20th Century Fox. Né? E, de certa maneira, a Fortnite, todos os novos games que chegaram, de certa maneira, são os precursores do metaverso. Muita gente que ouviu o Zuckerberg falar sobre metaverso, etc., acha que o Facebook está sendo pioneiro. Não. Na verdade, ele está atrasado. É claro que ele tem competência e pode até... Tem recursos, né? Tem recursos para acelerar isso. Para acelerar. Mas, no fundo, os donos deste território, até agora pelo menos, é a indústria de games, é a Tencent, né? Fortnite, é a League of Legends, ou a Riot, são eles que já criaram um ambiente onde as pessoas convivem, conversam, jogam, se divertem. Portanto, já praticavam o metaverso antes até do próprio conceito se solidificar. É uma loucura. Você falou desse assunto, né? E a indústria de games que, na verdade, tem números que são absurdos, né? São números maiores do que a indústria fonográfica e do que a indústria cinematográfica juntos. Isso mesmo. É algo surreal. Tanto que o próprio presidente da Netflix falou, eu não tenho medo dos meus concorrentes, Amazon Prime ou Apple TV, eu tenho medo da indústria de games, tenho medo do Fortnite, porque ele é quem pode roubar a nossa audiência. E agora a própria Netflix está entrando na área de games, porque entende que é a porta principal, a outras, evidentemente, para esse novo mundo onde cada um pode ser o que quiser, onde você vai estudar, trabalhar, brincar, se divertir, tudo junto e misturado. E é isso que faz o metaverso ser algo tão experiencialmente, tendo a ver com a sua empresa, experiencialmente tão rico, né? Tão divertido. Você usou um termo de adição, né? Não é uma substituição, as duas coisas vão andar juntas. E quanto maior for esse universo paralelo, né, do metaverso, você acredita que as experiências reais, né, do mundo real, do mundo físico, vamos chamar assim, vão ser mais valorizadas ou menos? É uma pergunta que vale $1 milhão, porque toda nova tecnologia, toda novidade tem seu lado claro e seu lado escuro, seu lado bom, seu lado ruim. A gente não tem muita noção de o que virá por aí. Quando surgiu a radioatividade, morreram aí milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki com a bomba atômica, mas salvamos milhões com os processos radiológicos. Tá certo? Então, toda nova tecnologia tem seu lado bom e seu lado ruim.
O metaverso promete, parece que será algo tão fascinante que é um risco, que é o risco das pessoas se alienarem. É o risco das pessoas pararem de viver este mundo nosso e quererem passar a viver um mundo intangível, o mundo onde elas podem ser o que elas quiserem. Esse risco existe e ninguém pode dizer que não. Por outro lado, imagine que uma pessoa que hoje está entrevada numa cama, né, ou uma pessoa que está de alguma maneira limitado nas suas possibilidades físicas, motoras, vai poder voar, vai poder viajar, vai poder conhecer. Imagina o acesso que uma pessoa que hoje não conhece as cachoeiras de Lauterbrunnen na Suíça vai poder visitar essa cachoeira sem custo algum, botando um óculos e sentindo aquela experiência. Então, ele abre perspectivas imensas das pessoas irem muito além do que hoje podem ser por razões físicas, financeiras, intelectuais. Por outro lado, é algo tão fascinante que traz um risco implícito de você, evidentemente, se alienar. Então, pensa o que é a bebida. A bebida tomada com moderação é espetacular, te desinibe, joga você numa nova sensação mais prazerosa, mas muito dela torna você um alienado. Eu tenho a impressão de que o metaverso está passando, neste momento, por essa análise. Uau. Caberá a nós saber fazer bom uso do metaverso, né, para evitar essa alienação que ocorreria naturalmente se nós não tomarmos cuidado com isso. Uau, aliás, uma bela comparação aí, né, com a bebida, que pode ser prazer, como pode ser a droga, né? Como pode ser o fim, né? Então é assim, temos que tomar muito cuidado. Eu acho que é fundamental que a sociedade, quanto mais avança na tecnologia, evolua na consciência, né? O problema é que, de alguma maneira, a tecnologia está subindo pelo elevador e a consciência pela escada. A própria rede social já tornou pessoas dependentes daquilo, que ficam deprimidas se tiver menos likes do que na semana passada. Você já tem um grau de dependência. E sempre existirão pessoas fracas e pessoas fortes. Pessoas fortes que vão usar aquilo com sabedoria, com moderação, e pessoas que vão se jogar de corpo e alma e vão sofrer com isso. E já nós poderemos ter uma sociedade, aí, uma parte da sociedade que vai produzir cada vez menos, que vai estudar cada vez menos, porque vai se jogar de corpo e alma no metaverso. Por outro lado, a tecnologia também está evoluindo na produtividade robótica, e já nós teremos milhões de pessoas que não vão ter o que fazer nesse mundo. E aí, o que você faz para gerenciar esta multidão de pessoas? Talvez o metaverso seja uma válvula de escape para acalmar populações que não vão ter o que fazer, porque a produção será transferida para a inteligência artificial. Então é ainda um pouco cedo para a gente... E no mundo onde a expectativa de vida vai subindo muito. Subindo cada vez mais, né? É uma loucura, hein? Ô, Walter, você é um cara assim que tem uma trajetória, né, profissional tal, muito consolidada. Atingiu o topo de tudo que você fez, né, como executivo do mundo publicitário, como dirigente de grandes companhias. E, assim, eu acho que você sempre foi um entusiasta da inovação, mas hoje eu percebo, né, você como talvez a principal voz desse tema inovação no Brasil. Como é que foi isso para você? Foi algo planejado ou foi algo que foi construído e quando você viu já estava... Né? Porque assim, é curioso, né? Porque a gente, por mais que a gente queira se livrar dos estereótipos e tal, mas é curioso ver uma pessoa com a sua experiência, com a sua bagagem, ser hoje uma das principais autoridades em falar sobre o metaverso, que fala com profunda clareza. Porque a gente imagina que talvez um nerd, um jovem de 28 anos, geek, falaria melhor, né? Mas você... Então, assim, para mim é surpreendente isso e é extremamente positivo e inspirador, né? Para muita gente, porque eu vejo você se reinventar, né? A cada, não sei, a cada ano, a cada, enfim, período. Como que funciona isso para você? Qual que é a receita? Olha, primeiro não existe receita e não é mérito. É muito mais sorte do que mérito, né? Será? Eu acho que sim. Eu tive uma mãe extremamente criativa. A minha mãe, quando eu era pequeno, eu me lembro que ela pegava meu cachorro pequinês, punha dentro de um caldeirão, ela se vestia de índia,
me pintava inteiro e nós ficávamos brincando de índio com o cachorro sem entender nada, coitado, e a gente andando e cantando em volta do cachorro. Então, ela sempre, de certa maneira, estimulou muito a minha curiosidade, a minha imaginação, né? E eu tenho a impressão de que a gente se forma nas nossas características principais na primeira infância. Então eu tenho a sensação que muito da minha curiosidade, muito do meu interesse veio disso. Mais para frente, já na formação, vamos dizer, profissional, eu sempre entendi a palavra CEO, que todo mundo fala, que é o Chief Executive Officer, não como Chief Executive Officer, mas como um trio de características fundamentais para você dirigir ou liderar qualquer organização. Então eu entendia que a palavra CEO significava curiosidade, entusiasmo e otimismo. Eu achava que ninguém poderia ser um líder de qualquer coisa, de qualquer organização, seja de uma igreja ou de uma funerária, se não tivesse essas três características. A curiosidade, porque no mundo que muda o tempo inteiro, se você não for curioso, você vai ficando para trás. Né? O entusiasmo, porque mudança incomoda muito, as pessoas reagem muito mal à mudança e, portanto, você tem que ser muito entusiasmado para ter resiliência à mudança. E otimismo, porque era fundamental inocular essa visão positiva do futuro nas outras pessoas ao seu redor. Então, eu sempre procurei me estimular e estimular nos outros essa visão de CEO. Eu acho que numa organização não existe um CEO, existem vários CEOs espalhados nos diversos departamentos. São aquelas pessoas que são capazes de liderar a sua área, sua função, seu departamento, com essas três características. E procurei manter viva a chama da curiosidade, do entusiasmo e do otimismo. E de certa maneira, isso que você falou de estar constantemente se renovando, não é renovando, não é um período que você renova, é a renovação permanente, porque o mundo está assim, né? Então eu sempre procurei manter vivo dentro de mim a curiosidade, o entusiasmo e o otimismo. Eu acho que se isso você chama de receita, pode até ser uma receita, mas não é uma receita, é uma característica que eu acho que tem a ver com a formação que a minha mãe imputou a mim na minha primeira infância, que depois das experiências de vida foram apenas acumulando essas três tendências. Uau, que é muito legal essa importância que você está dando à primeira infância, né? Que eu vejo que ela é tão negligenciada, né? Assim, de uma forma geral, em especial aqui no Brasil, que eu vejo, né, que é justamente talvez o momento que as crianças mais precisam dos pais e que os pais mais se ausentam, né, porque estão trabalhando demais, tal. E isso que você falou, até assim, você descrevendo a cena ali, eu comecei a imaginar, né, e eu imagino, até me arrepiou aqui, porque ali tem amor, né, ali tem o amor da sua mãe para com você, mas tinha a liberdade criativa, a imaginação, né, e isso é tão poderoso, né, e por outro lado, não devemos nos autoflagelar por trabalhar muito ou por dar pouca atenção, porque nós estamos falando aí no fundo de quality time. Tem uma história muito interessante de um aluno de uma professora que era excepcional, aluno, ia muito bem, e em relação aos outros alunos, e a professora descobriu um dia numa conversa que ele não via o pai dele durante muito tempo. Por quê? Porque o pai saía de manhã para trabalhar quando ele ainda estava dormindo, e quando ele voltava do trabalho, o menino já estava dormindo novamente, porque o pai trabalhava 3 turnos, né? E ela então começou a ficar curiosa de como que um menino é tão bem interessado, tão estudioso, com um pai tão ausente. E aí, conversando com a família, ela descobriu que o pai tinha uma liturgia que ele procurava seguir. Que sempre quando ele chegava à noite na casa dele, e o filho já dormindo, ele ia lá e dava um nó no lençol do filho dele. E quando o filho acordava de manhã, ele sentia a presença do pai com aquele nó feito no seu lençol. Então, nós estamos falando de algo que não necessariamente é volume de tempo, mas qualidade do tempo. Que quando um pai está com o filho, mesmo que por 5 minutos, que preste atenção no filho, que ouça o que ele está querendo dizer, que tente interpretar aquilo com qualidade. Se depois você der essa sensação de presença, mesmo que através da ausência, você vai ter um filho que vai ter todas as características e qualidades que, claro, vão se somar à qualidade intrínseca dele na formação desse cidadão. Uau, que maravilha.
Você é um cara que está sempre criando coisas novas, tal, e dentro desse contexto todo, você falou de CEO, né? Os CEOs, eu vejo, né, os CEOs em algumas organizações, eu conheço alguns, me relaciono com outros, um indivíduo com alguns traços em comuns. E em alguns casos eu percebo eles muito solitários, principalmente em relação à tomada de decisão. Porque muitas vezes eu vejo algumas iniciativas de alguns amigos meus, né, muito louváveis e que fazem isso com competência, como o Natali, do Experience Club, que tenta integrar aí C-Level, altos executivos e tal. Mas, de uma forma geral, eu vejo que esses altos executivos são muito solitários na tomada de decisão. Certo. E eu percebo nitidamente que tem um middle marketing aí, que são empresas de médio porte, que já cresceram o bastante, né? Mas que muitas vezes não tem uma maturidade, né? O dono, o CEO tal, não tem uma maturidade suficiente e muitas vezes se sente só. Por quê? Porque os amigos dele do passado ficaram para trás, porque não acompanharam ele, a evolução até social, cultural dele, e ele ainda não tem acesso, né, às pessoas, algumas informações, algumas pessoas. E dentro desse contexto, acredito eu, né, que você idealizou aí um novo negócio, né, pensando nessa dor aí eu acredito eu, de CEOs, de líderes de empresas tal, pelo Brasil afora, que é o Conselho Virtual. Me conta um pouco sobre o projeto inovador aí para a gente poder... Você sabe que essa ideia é uma ideia que nós já vínhamos, de alguma maneira, nutrindo há algum tempo e que, de certa maneira, a pandemia tornou emergencial. Não é? Porque é verdade. A gente sempre sentiu o seguinte, toda empresa grande tinha vantagens em relação a uma empresa pequena. Ser grande trazia você mais acesso a crédito, mais informação, mais poder, né, de distribuição. E a empresa pequena tinha o sonho de ser um dia grande, né? E com todas as dificuldades. E eu olhava e falava assim, o mundo digital inverteu isso. Hoje as empresas grandes estão querendo ser cada vez mais pequenas ou agir pequena, porque no mundo em mudança constante, empresa grande tem dificuldade de mudar. Né? Tem muitas castas, estamentos dentro da organização. Paquidérmica, né? Paquidérmicas, são menos ágeis. Né? Todo metabolismo de um organismo grande é mais lento que o metabolismo de um organismo menor. Então, dentro dessa visão, eu sentia, como tese, inclusive escrevi em alguns livros, que, no fundo, o momento era das empresas pequenas ou menores, mais ágeis, porque, no fundo, o processo de seleção natural tinha mais a ver com adaptabilidade do que com poder. E hoje, uma empresa pequena, nós aqui que moramos em Alphaville, tem uma empresa aqui em Alphaville que tem, sei lá, o marido, a esposa e 5 costureiras e vende moda praia para 70 países. Uau. Ele criou um site em inglês, vendendo moda praia, ele compra a palavra-chave no Google e quando alguém da Suécia compra um biquíni, ele põe na máquina, faz o biquíni e manda por Sedex e está no mercado competindo com a Rosa Chá, que é uma grande exportadora de moda praia. Então, isso era inviável há 10 anos atrás. Você tinha que ter registro no Cassex, participar das feiras, fazer estoques mínimos para vender para a Galeria Lafayette, ou seja, era muito mais difícil. Então, hoje, uma empresa pequena tem todas as vantagens da agilidade da pequena e nenhuma das desvantagens, né? Que era não ter acesso a crédito, informação, a mercado. Hoje ela pode vender para quem ela quiser. A limitação está muito mais na nossa cabeça. Então, eu fui vendo que a evolução do mundo fazia com que as pequenas pudessem competir em pé de igualdade com as grandes. Com uma exceção, que era a dificuldade de uma visão entrópica, ensimesmada, que o dono tinha da empresa dele, não é? E eu via que as empresas grandes tinham acesso, como eu tive muitas vezes, a conselhos. E o que é o conselho de uma empresa? É a capacidade de você trazer de fora para dentro uma visão externa. Uma visão que não é entrópica, que não é ensimesmada, porque o dono está tão dentro da empresa que ele para de entender o que está acontecendo lá fora. E o dia a dia é tão massacrante que ele se transforma num tático sem visão estratégica. Então, no fundo, o Flávio Tavares, o Denis Pena, o Tiago Oliveira, um grupo de pessoas que vínhamos conversando sobre esse assunto, tomamos como decisão o seguinte: vamos criar uma forma de que empresas de qualquer tamanho possam ter um conselho. Mas o deslocamento físico, tudo é muito dificultado, o custo de um conselho é muito alto. Então criamos o Conselho Virtual, que é uma forma de empresas de qualquer tamanho terem um conselho
onde as reuniões que aconteçam virtualmente, mas que você traga para dentro da empresa várias pessoas diferentes contribuindo com uma visão externa da empresa e olhando a empresa sobre um outro prisma. E a gente estava discutindo isso quando veio a pandemia. E a pandemia, longe de inviabilizar, pelo contrário, sim, só tornou acelerou ainda mais fácil você convencer um empresário a fazer uma reunião virtual, coisa que antigamente era para poucos e hoje todo mundo faz. Então, via Zoom, via Teams, via o que você quiser, você tem uma reunião mensal com um grupo de conselheiros, muito barato comparado com o que custaria um conselho, porque a pessoa não tem que se deslocar, não tem que sair de casa. E dentro disso, criamos essa empresa chamada Conselho Virtual, que provê 400 e poucos potenciais conselheiros do mais alto nível. A empresa, definindo as suas necessidades, seleciona 3, 4, 5 conselheiros e passa a realizar as reuniões mensais de maneira digital. Vocês fazem essa curadoria? Isso, a gente faz uma entrevista inicial de profundidade, analisa as necessidades da empresa, em função das necessidades do momento da empresa, da área onde ela atua, dos grandes concorrentes dela, define, sugere, e ele escolhe uma lista de, sei lá, 10, 15, dos quais ele tira 3 ou 4 conselheiros que passam a servir como um conselho de verdade, mas um conselho virtual. Mas é importante dizer que se trata de um conselho consultivo, sim, sim, e não um conselho administrativo. Sim, sim. Ou seja, num conselho administrativo, e eu sou membro de vários conselhos administrativos, a gente está lá numa posição de tutor, controlando o que o CEO e a sua diretoria realizam, porque nós temos responsabilidade fiduciária. O conselho consultivo, não. O conselho consultivo, nós não somos tutores, nós somos mentores. O que a gente busca é inspirar aquela pessoa que está no comando da organização a fazer as perguntas corretas e a respondê-las de maneira rápida, de maneira eficiente. Então, é muito mais inspiracional, é muito mais uma forma de ajudar aquela pessoa em ampliar a sua visão estratégica do mercado, do negócio. É muito mais perguntar o porquê não do que o porquê. Né? E com isso a pessoa passa então a cuidar do seu dia a dia como já cuidava, porém a ser instigado, emulado, incentivado uma vez por mês a fazer as grandes questões para ele mesmo, que ele possa responder junto com o seu time no mês seguinte. Uau, que ideia fantástica, hein? Ideias e projetos que nasceram da pandemia, né? E a pandemia... Como tudo, você pode tirar o melhor do pior e pode ter o pior do melhor. Essa é a vida, né? Essa é a dualidade inclusiva da nossa existência. Que louco, é demais mesmo, incrível. E, Walter, essa pergunta, na verdade, é uma pergunta meio óbvia, que eu me sinto na obrigação de perguntar para todo meu convidado. O que é uma boa experiência para você? Olha, uma boa experiência é a capacidade de você não apenas ver, mas sentir. É a capacidade de você não apenas conhecer, mas intuir. Né? E a experiência, que é algo que antes, de certa maneira, você acabou de falar da NFR, né? De certa maneira, a NFR, esse evento de varejo, ela estava até hoje analisando experiência como talvez a coisa mais relevante do varejo físico, uma vez que o varejo digital, não é, estava já entregando o produto com mais eficiência, com menor preço. Pois bem, o metaverso vem exatamente para trazer um novo layer, um novo degrau de experiência, mesmo através do digital, o que se torna um novo desafio para o varejo físico. E quando a gente fala varejo, podemos falar de qualquer outra área. O que as pessoas querem, né, não é ter, e sim ser. O que as pessoas querem não é fazer, e sim sentir. A experiência é aquilo que torna a vida mais interessante. A experiência é algo que todo mundo aprecia em diferentes níveis. Eu acredito que, no fundo, tudo que a gente faz, né, deve deixar como legado a experiência. Eu acabei de contar a você alguma coisa que aconteceu há mais de 60 anos atrás, que foi a minha mãe brincando de índio comigo ao redor de um caldeirão com meu cachorro de estimação dentro. Essa imagem não é uma imagem, foi uma experiência marcante
que me deixou um legado de curiosidade, de entusiasmo. E cada experiência que a gente tem é algo realmente que marca cada um de nós. Nós não somos fruto do que nós estudamos, nem do que nós trabalhamos. Nós somos frutos das nossas experiências. Uau! Isso me fez lembrar um pouco do passo número 4 da metodologia Experiencialize, que é a memória afetiva. Aliás, as memórias afetivas são as últimas que um paciente de Alzheimer perde. Ela perde a cognição, ela perde o presente, ela perde as coisas frugais do dia a dia, mas a última coisa que ela perde são as memórias das pessoas que ela ama, né, das coisas que ela viveu no passado com as pessoas que ela ama, né? Então isso que o Walter trouxe aqui é algo absolutamente verdadeiro e forte, né, na vida de cada um de nós, né, o sentir, né? Eu acho que a experiência você definiu lindamente. Eu vou usar essas suas definições aí incríveis, e realmente até me emocionaram aqui, porque me fez lembrar de algumas também memórias afetivas minhas aqui, e essa deve ser uma entre inúmeras que você deve poder contar da sua mãe, né? Muitas, E o Walter, você que roda o mundo todo, né? Acho que é um globetrotter aí, viajou já o mundo todo, vai com frequência para os Estados Unidos e tal. Tem como você fazer um comparativo da experiência que nós, consumidores brasileiros, temos, né, ao consumir produtos e serviços no Brasil, com as experiências que você tem no exterior? Eu costumo dizer que o Brasil é um dos países que mais maltrata seus consumidores, né? A gente é muito maltratado aqui. Mas, pelo que você vê aí no mundo, é muito diferente ou não? Manuel, essa é uma pergunta que tem diferentes respostas, não é? Eu diria que o Brasil é um excelente país para os brasileiros que têm dinheiro, talvez o melhor lugar do mundo para morar, e o pior lugar do mundo para morar para os brasileiros que não têm dinheiro. Então, a experiência, os serviços que o Brasil disponibiliza, seja na área da saúde, com os melhores hospitais do mundo, seja na área de restaurantes, que você tem grandes restaurantes numa cidade como São Paulo. Então, eu diria que o Brasil é unfair para os que não têm dinheiro e extremamente prazeroso para quem tem dinheiro e pode comprar esses serviços, etc. É um país injusto, não é? Se a gente falar em termos gerais, os Estados Unidos é um melhor país para os americanos do que o Brasil para os brasileiros em geral. Mas o que a gente está vendo hoje no mercado, e estávamos conversando um pouco antes dessa conversa agora junto com os nossos ouvintes, né, espectadores, é que, de certa maneira, essa capacidade de experienciar coisas positivas no Brasil veio melhorando. E eu acabei de voltar dos Estados Unidos e estou vendo que lá a coisa está piorando. Ou seja, a qualidade dos serviços nos Estados Unidos se deteriorou muito nos últimos 2 a 3 anos. Tem várias razões para isso, né? Mas, no fundo, antigamente havia muita diferença entre os países. Eu me lembro que eu trazia, quando viajava nos Estados Unidos, Diet Coke, Coca-Cola Zero, sabe? Que era uma coisa que não tinha no Brasil, né? Então, assim, o mundo ficou mais comoditizado, ficou mais parecido. As lojas estão cada vez mais parecidas, os shoppings estão cada vez mais parecidos, os restaurantes e as comidas estão cada vez mais parecidas, os produtos estão cada vez mais parecidos. Mas tem uma coisa que faz a diferença, que é a experiência gerada pelo contato humano, né? Nós sempre fomos calorosos em termos humanos, mas extremamente improdutivos ou incompetentes. E nos Estados Unidos você tinha uma enorme competência, um enorme profissionalismo, mas um menor calor humano. Os Estados Unidos, nesse momento, perdeu o seu nível de competência e não ganhou em calor humano. E o Brasil adquiriu um certo calor, uma certa competência que se somou ao calor humano. Então eu acredito que a experiência que a gente tem hoje no Brasil é muito superior para quem tem dinheiro, evidentemente, para quem pode usufruir melhor do que nos Estados Unidos. Se você for na área da saúde, hoje o Brasil tem uma qualidade de hospitais, de atendimento, de hotelaria hospitalar incomparável. Incomparável. E talvez seja comparável só a alguns países e alguns privilegiados do Oriente Médio, Dubai, etc. Mas fora isso, realmente, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, nós não temos uma qualidade de serviços como temos no Brasil. O que nós devemos fazer como cidadãos, não é? Deveríamos querer que todo mundo
possa ter esta mesma qualidade. Nós temos um calor humano, uma capacidade de bater papo com o garçom, que é uma delícia no Brasil. Né? É único. Espetacular, é único no mundo. Então, eu, apesar de conhecer muitos países, continuo achando o Brasil ainda um país que nos acolhe muito bem, que tem essa capacidade de ser italiano na relação, né? E que agora está somando a sua competência germânica para ainda uma casta. E Sim. O nosso esforço é para que isso possa, através da inteligência artificial, através dos algoritmos, através da tecnologia, ser dispensado a todos os cidadãos. Uau! Que maravilha! Estou aqui aprendendo muito. E você viaja muito também, né, a trabalho, mas também a lazer. Tem alguma viagem que marcou a sua vida? Uma viagem de lazer mesmo que você aprendeu muito, que você sempre se lembra dela? Olha, tem muitas. Eu sou uma pessoa que procuro ter uma vida de rotina. É interessante isso. Esse é um assunto, daria um outro podcast, né? Com certeza. Eu procuro ter uma vida de rotina para que a minha mente possa viajar livremente, eu possa imaginar muito mais. Quanto mais as coisas ao meu redor estiverem controladas, mais sobra tempo mental para eu pensar, imaginar, sonhar e etc. Então, eu me visto sempre de preto, né? Sempre com a mesma roupa, mesmo tipo de roupa, mesma camisa, mesma calça. Você e o Steve Jobs, né? Exato. Eu acho que isso é importante. Eu tenho 3 carros, os 3 carros são do mesmo modelo. Só a cor é diferente, mesmo ano. Que barato. E quando eu viajo, eu alugo o mesmo carro lá fora, porque eu não quero ficar sabendo de que lado põe gasolina, como é que é o kit multimídia. Eu quero ter tranquilidade de tudo ao meu redor estar funcionando sem que eu precise pensar naquilo e que eu possa usar a minha cabeça os meus olhos para olhar a paisagem e não ficar preocupado com o funcionamento das coisas ao meu redor. Então eu sou uma pessoa que tendo a viajar sempre para o mesmo lugar, ou entrar no mesmo restaurante, pedir a mesma comida, o que é um traço muito masculino. Mulheres preferem muito mais a novidade. E quando vão no mesmo restaurante, pedem um outro prato, ou quando, se possível, vão a um outro restaurante para ter novas experiências. Então, eu sou muito, eu diria, fiel a tudo que eu faço. Eu vou há 20 anos no mesmo lugar esquiar, já tenho minha roupa lá, meu esqui lá. Eu prefiro conhecer aquela montanha com uma palma da minha mão do que me aventurar em novas montanhas que eu desconheço. Mas isso é uma tendência que eu tive desde muito novo, onde eu procurava, para deixar a mente livre para apreciar a paisagem da montanha, eu tenho que conhecer a montanha. Então essa foi uma tendência que eu absorvi. Então eu tenho, no fundo, muitas viagens, eu viajo muito, mas eu procuro ficar no mesmo hotel e ser reconhecido pela pessoa quando entra no restaurante, pedir o mesmo prato. Eu tenho uma tendência à permanência. Eu diria que se eu fosse animal seria gato. Gato reage muito mal à mudança. Né? É verdade. E é muito interessante as pessoas dizerem, mas você é tão criativo e ao mesmo tempo tão sistemático em tudo que faz. Eu falo assim, é interessante, eu procuro ser sistemático no que eu faço para ser criativo no que eu imagino. Não é? Porque na hora que eu estiver preso às novidades ao meu redor, dificilmente vou ter a capacidade de transcender. Mas se eu pudesse te dizer uma das últimas viagens que eu fiz e que me impressionaram muito, e eu até citei aqui de en passant, foi uma cidade na Suíça chamada Lauterbrunnen, que é uma cidade muito pequena, muito desconhecida e que tem dentro da cidade 72 quedas d'água. Uau, eu não conheço. Fica o quê? No cantão alemão ali? Mais um lado... Isso, ele fica perto de Lucerne, a Nossa, 40 para mim é a minha cidade favorita. Né? Exato, Lucerne. E é a capacidade que você tem de se sentir espremido, mas mais do que espremido, acolhido pela natureza, porque é uma cidade entre montanhas, mas montanhas muito verticais, então você está dentro de um corredor com as quedas d'água ao seu redor. E é talvez de todos os lugares onde eu fui, eu já estive no Amazonas, mas nenhuma natureza é tão exuberante, marcante quanto eu senti em Lauterbrunnen, na Suíça. Então, um lugar que eu recomendaria quem puder visitar incrível. É perto de Lucerne, mas é um lugar que me marcou muito porque eu sou muito cosmopolita. E, portanto, o contato com a natureza não é algo comum para mim. Então, estar num lugar desse, com essa exuberância da natureza, com essa força da natureza, me marcou profundamente. Que demais.
Walter, ó, foi um grande prazer aqui. A gente poderia ficar aqui horas e horas, mas eu acho que a gente pode até convidar. Isso, convida que eu volto. Convidar outras vezes para você voltar aqui. Somos vizinhos aqui. Com né? certeza. Aliás, vamos marcar aí um café, claro, pra gente conversar. Junto, aliás, tem muito assunto aí pra gente conversar. Tá, a gente começou bem o ano, começou bem a nossa segunda temporada e curtam, até porque aqui, com a Experiencialize, as surpresas teimam em não cessar. Eu queria, antes da gente finalizar aqui, te presentear com um dengo. Ótimo, né? maravilha. Aliás, você gosta de um dengo? Você sabe que não só gosto, como admiro. É uma marca... Obrigado, que delícia. Muito obrigado. Você apreciar em casa. Enfim. Eu sou do Conselho da Cacau Show, né? Opa, que maravilha. Portanto, o Ale é um amigo também. O Ale é amigo, grande amigo, mas assim, então, vamos dizer assim, receber um dengo é algo que eu gosto muito, porque eu curto demais chocolate. Eu acho, inclusive, que eu tenho 2 estômagos. Eu tenho um estômago para comida normal e tenho um de chocolate. Eu sinto fome de chocolate. Por isso, agradeço muito o presente. Legal. Eu que agradeço o seu tempo, a sua presença aqui, suas ideias, seu carinho. Obrigado. Foi incrível. Experiencialize Cast.